Olá, tudo bem com você? Bom, nós estamos aqui no nosso segundo vídeo. O professor Eduardo Salles está aqui do meu lado, você já conhece ele. Para quem ainda não conhece, segue lá o nosso primeiro vídeo de apresentação, onde nós falamos sobre esse canal, onde o professor Eduardo dá a letra sobre o que nós falaremos aqui. Mas hoje, especificamente, obviamente você já está inscrito. Se não tiver inscrito, eu já vou falar agora no começo, para você não esquecer no final, porque o assunto hoje tá matador. Pois é. Tá de matar esse assunto hoje, né, professor? Então já clica embaixo aí em inscrever-se, Isso, ó, clica não no esquece. Aqui, ó. clica no like, ativa o sininho para você receber notificação aí dos próximos vídeos. E Já ajuda que a é... gente, ajuda a gente. Compartilha aí para quem você puder, joga na tua rede social. A gente até fala assim que esse primeiro grupo é o grupo mais fiel, aqueles que caminham os 40 anos pelo deserto. Então é com vocês que nós contamos para a gente subir isso daqui o mais rápido possível. Só que diferente daquele primeiro grupo lá, esse grupo aqui vai chegar na Terra Prometida, né, professor? Oh, essa é boa, isso aí mesmo, com certeza. Legal. Professor, falando já em Terra Prometida, em grupo, em gente que segue algum conceito, conhecimento sobre Deus, nós tivemos aí no nosso vídeo anterior, nós falamos um pouco aí sobre conhecimento de Deus, né? Desmistificamos algumas coisas, demos alguns caminhos aí sobre, né, não como conhecer, mas alguns conhecimentos, alguns caminhos sobre o conhecimento de Deus. Então, o senhor que está mais próximo aí, aponta para o card, onde eu vou colocar esse link aí do vídeo anterior. Erga a mãozinha aí pro pessoal seguir onde é que vai ficar esse vídeo. Opa, Pessoal, é como isso é que aí. é? No outro lado Opa. desse, não, sua mão, acho que é Aí você me esquerda. deixou perdido agora, jovens. Então a gente vai colocar o card aqui em cima do professor Eduardo, não do lado da Opa. cabeça ali com as engrenagens, mas do outro lado, você Não, sobe ali aqui? do outro lado. Ah, Isso. tá Esse certo. Aí lado, agora ficou aí fácil. Aí isso vai dar sacanagem. vai virar meme isso aí. Pois é, vai virar meme. Não faz isso não, pelo amor de Deus. É bom que todo mundo assiste. Tá chegando o carnaval, eu vou pegar esse trechinho aqui, você É vai. só assim, uhul. Mas segue lá, a gente já tem pelo menos 2 vídeos já estão lá nessa altura. Quando você ver esse vídeo postado, já tem mais 2 vídeos para você entender como é que funciona esse canal, o que que nós falamos aqui, do que se trata essa teologia da vida cristã. E o vídeo número 1, né, o episódio número 1, é sobre o conhecimento de Deus. Mas falando sobre Deus, eu quero já perguntar aí pro professor, esse negócio de criar Deus, que está aqui nesse título. Como que é essa história de facilidade em criar um Deus, as pessoas, porque alguns teólogos, né, alemães ali do século XX vão dizer que, alguns filósofos, né, vão dizer que o ser humano é quem cria seus deuses, né, a sua imagem, do seu gosto, né? Mas me diz aí, professor, que negócio é esse de é fácil criar um Deus? O senhor vai ensinar hoje a gente a criar um Deus, é isso? Pois é, pois é. Gente, é assim, o tema já é provocador de propósito, tá? E também dá continuidade, né, o Jonas, dá seguimento àquilo que nós tivemos falando aí ó, no último vídeo, né? Sobre o que é o conhecimento de Deus. No último vídeo nós falamos bastante sobre um conhecimento objetificado de Deus e tal. Então, assim, uma outra aula, quando eu leciono doutrina de Deus, eu costumo entrar na aula com uma metáfora, né? Uma delas é a metáfora da cadeira. Outra metáfora que eu gosto de usar na doutrina de Deus é como se criar um Deus. Então, geralmente eu vou na lousa, desenho um bonequinho vazio na lousa, né? Você vê que eu ainda uso lousa, mas lousa é ótimo, não é nada contra lousa. Desenho um bonequinho e começo a perguntar para os alunos. Se você
tivesse a capacidade de criar um Deus, o que esse Deus teria? Como seria esse Deus? Aí os alunos começam, professor, ele seria amoroso, aí você coloca lá, amoroso. Que mais? Ele seria todo poderoso, tá? Onisciente, seria perfeito, seria um Deus próximo, seria um Deus que não permite a injustiça. E aí vamos colocando várias características, até encher o bonequinho que eu desenhei lá de características de Deus. Aí, chegando no final disso, eu falo, pronto, tá aqui, ó. Vocês acabaram de criar um Deus. Como assim? É assim que cria um Deus. Nós criamos imagens de Deus a partir dos nossos desejos, dos nossos sonhos, das nossas ideias. Isso não é Deus. Isso é uma criação ideológica a qual nós chamamos de Deus. Eu gosto do Oséias, porque o Oséias ele chama a gente para pensar Deus a partir do relacionamento conjugal. Aí fica mais fácil de pensar essa ideia de criar o Deus. Nós criamos Deus igual nós criamos o nosso cônjuge. Porque nós não casamos com o nosso cônjuge, nós casamos com uma ideia que nós concebemos do nosso cônjuge. E depois de uns 5, 6 anos de casamento, aí cai a ficha. Pera, mas você não era bem aquilo, né? Você parece que é diferente. Que coisa é essa? É porque nós tendemos a casar com a imagem que nós criamos. Então, essa imagem que nós criamos, nós também fazemos isso com Deus. Também fazemos isso com Deus. Só que no casamento, o dia a dia faz com que a gente aprenda quem realmente é outra pessoa. E no relacionamento com Deus, muitas vezes não tem esse dia a dia. E nós acabamos ficando 5, 10, 15, 20 anos nos relacionando com o bonequinho que nós criamos e pintamos e enchemos de letra. Ok? Então essa é a crise. Isso daí é apenas o desenvolvimento da objetificação de Deus. Quando a gente cria um conhecimento objetificado, a gente caracteriza ele. Tá? E essa caracterização, ela pode ser de que tipo? No caso de Deus, é uma caracterização do tipo fetiche. Como assim, professor, fetiche? Sim, onde nós colocamos em Deus os objetos do nosso desejo. Nós transformamos em Deus no objeto do nosso desejo, um objeto mágico. Que sempre que há o nosso desejo, há a tendência da pessoa ir até essa imagem criada da divindade e manifestar o seu desejo a ela e esperar que essa imagem da divindade cumpra e realize o seu desejo, ok? Então, essa é uma consequência do que acontece. A primeira coisa é a objetificação do conhecimento. Depois de uma objetificação do conhecimento, você começa a criar características para essa divindade e se relacionar não com a divindade, mas com as características. Como é que isso acontece? Bem um exemplo simples, quando você vai encher o tanque do carro lá no posto de gasolina, apesar que está difícil de encher ultimamente, mas quando você vai no posto de gasolina, você se relaciona com uma pessoa que trabalha de frentista ou você se relaciona com o frentista? Você está entendendo? Há uma diferença entre se relacionar com a pessoa e com as características que aquela pessoa está desenvolvendo naquele momento. E detalhe, aquela pessoa se resume ao frentista? Claro que não, o frentista é só um momento mísero da vida fantástica e enorme, que é da dinâmica enorme da vida, ok? Então, o que acontece? Isso a gente acaba fazendo com Deus. Ao invés de se relacionar com ele como uma pessoa, se relaciona com as características dele. Então, e é aí que o Jonas chama a atenção para nós. Mas só para colorir um pouquinho, e antes daí para frente, o Jonas abrir aqui para o Jonas também dar uma provocada em nós, é pensar, como será? E aí eu vou perguntar para o Jonas, né? O que você acha, Jonas? Será que as pessoas hoje tratam Jesus dessa forma também? Será que elas se relacionam no cristianismo e com Jesus como se fosse um bonequinho cheio de características que ela mesma atribuiu e não se importa nem com quem Jesus é como pessoa, com o que ele gosta, com o que é importante para ele? O que você acha aí, Jonas? Te provocando aí para você. Agora, nós estamos gravando cedo esse vídeo, né? Para acordar um pouco nós também. Pois é, meu olho tá até inchado também. Esse artigo aí mexeu comigo, né? Se você que já conhece nosso canal já sabe, mas se você ainda não sabe disso, aqui na descrição nós temos o artigo ampliado sobre esse assunto. Inclusive, né, professor, nós temos já lá um esboço, se você dá estudo na sua igreja, você tem um grupo que estuda a Bíblia, se você é pregador, pregadora, né, nós temos aqui um esboço pequeno para você
levar esse conhecimento adiante. E eu estava lendo isso aí, já me deu ideias, né? Quer dizer, só para pegar mais no nosso pé, a ideia de, né, muito bíblica, de tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, né? O Pai vai fazer, etc. Tudo que nós pedimos em nome de Jesus, ele vai fazer. Automaticamente, eu crio um Jesus que me dá um cheque em branco e eu peço tudo o que eu quiser. Não é... Eu não penso assim, será que Jesus ia querer que eu fizesse isso em nome dele? E aí a gente começa a desenhar realmente esse bonequinho, né? Deixa eu dar uma ilustrada para você ver essa que você está falando. Funciona assim, ó. A diferença entre uma pessoa e um objeto. Bem simples, ó. Pensa no seu pai. Vamos lá. Você pede dinheiro para seu pai? Começamos assim. Ah, professor, pedir dinheiro para meu pai é meio complicado. Por que é complicado pedir dinheiro para seu pai? Ah, porque eu tenho vergonha. O que vai parecer? Vai parecer que eu não consegui me desenvolver, vai parecer que eu sou inferior, vai parecer que é uma coisa não tão honrosa, né? Por que eu vou pedir dinheiro para ele, né? Ele pode falar não, pode me dar uma bronca, pode me mandar trabalhar, né? Não, você já viu? Então a gente tem dificuldade de pedir dinheiro para o pai. Por quê? Porque a gente trata ele como uma pessoa. Agora, Deus, a gente trata igual caixa de banco. Você chega lá, põe a senha e espera que ele dê o dinheiro. Abandona isso aí, meu. Você está muito errado, cara. Não existe essa loucura. Deus não é caixa de banco, que a senha é a oração. Aí você vai lá, ora, aperta os números certos, espera que Deus te dê o dinheiro. Ah, não, vai trabalhar. Entendeu? Deus é uma pessoa. Então você vai lá digitar a senha de banco e ele vai mandar você trabalhar igual teu pai. O que faltou? Ter a vergonha que a gente tem na hora de pedir para o pai, tinha que ter vergonha também na hora de pedir para Deus. Se você trata ele como uma pessoa, tinha que ter isso, pelo menos. Olha aí. Mas não é, Jonas? Pelo amor de Deus. Já acordamos com essa. Com certeza. Eu acordei aqui, tô tomando mate. Tomando mate. Então, gente, olha aí. Você imagina se nós tratássemos as pessoas ao nosso redor da mesma forma que nós tratamos Deus, né? Em que nós construímos esse relacionamento. Realmente a construção, né? De um relacionamento, um desenhar. E esse desenhar de Deus aí, professor, como é que é então? Se é tão fácil assim nós criarmos um Deus, na verdade, não que seja um Deus, digamos, verdadeiro, genuíno, mas nós criamos ideais de Deus, né? Nós criamos aí ideias que na perspectiva do outro, talvez absurdas, né? E que nos confortam, e geralmente ideias que nos confortam. O que nós falamos no último encontro foi assim, que quando eu piso no calo de alguém, então Deus é misericordioso, aí eu coloco as características que me interessam. Deus é bondoso, Deus é perdoador. Agora, quando alguém pisa no meu calo, aí Deus é justiça, Deus é verdadeiro, Deus é o Senhor dos exércitos, Deus é aquele que honra o seu servo. Entendeu? Então, é muita manipulação de conceitos. Isso não é tratar Deus como pessoa. Se você está fazendo isso aí, abandona, pelo amor de Deus, esse não é o caminho, não. Tá? Então, e é isso que nós estamos falando aqui de Jesus. Veja só Jesus. O que acaba acontecendo? Na prática, Jesus, as pessoas acabam se relacionando mais com o Jesus da glória do que com o Jesus servo. Agora, se você for ler a Bíblia, você tem o Jesus servo na Bíblia. Você tem 2, 3 textos que dá para pensar em Jesus como Jesus da glória. Mas 90% da Bíblia é Jesus servo. O que acabou acontecendo? Por que as pessoas não vão atrás de Jesus servo? Porque o Jesus servo não é uma imagem interessante para me pôr no meu desenho, do meu bonequinho. Você vê que no meu bonequinho de Deus, ninguém colocou lá, o meu Deus vai ser servo, ele vai lavar o pé das pessoas, o meu Deus, ele vai ajudar os fracos, o meu Deus não vai ter emprego, vai ser desempregado e vai viver numa ordem mendicante. Ninguém colocou isso lá. Por quê? Porque querem um boneco que não se baseia no sentido bíblico
do que é Deus, mas que se baseia em princípios gregos, né? Princípios da filosofia, né, ocidental, que veio aí e tomou o mundo, que estão vinculados à ideia de perfeição, né? Ideais matemáticos. Tá? Mas não tem nada disso, Deus é uma pessoa. Agora, quando você pega aqui no texto de Oséias, é aí que está a provocação. A primeira está em Oséias capítulo 2, verso 8. Eu vou até ler aqui para vocês, bem pequenininho o verso, né? Ó, ela, pois, se referindo à esposa, né? Vocês sabem a historinha de Oséias que nós falamos na última aula, a narrativa de um homem que foi se casar com uma mulher, e essa mulher então começou a participar dos cultos de fertilidade no templo. Ele então fica revoltado e manda ela embora de casa. Quando ele manda ela embora de casa, aí tem vários textos. Agora, essa historinha do Oséias é usada para comparar a história de Deus com Israel. Então, a ideia é que Deus era fiel ao seu povo, e o seu povo então abandonou Deus e foi fazer prostituição cultural e não queria mais saber dele. Então, Deus também perde o divórcio. É mais ou menos essa a pegada aí do capítulo 1 e 2. Só que tem alguns versos nesse capítulo 2 muito interessantes. Um é o verso 8. É uma referência tanto à mulher quanto a Israel, que diz assim, ó, ela, pois, não soube que eu é que lhe dava o trigo, o vinho, o óleo, e lhe multiplicava a prata, o ouro, que eles usurparam para Baal. Estou usando a versão da Bíblia Ara. Por que eu estou usando assim e eu quero falar isso para vocês? Porque aqui o termo, logo no comecinho, o termo soube, e aqui que é colocado aqui até pelo Jonas aqui para ajudar, esse termo soube, no hebraico, é uma palavra chamada iada, que ela não tem ela tem sentido de conhecimento, mas não esse sentido de conhecimento intelectual, que é muito comum para nós. É conhecimento íntimo relacional. Como assim, professor? Quando a Bíblia fala lá em Gênesis, capítulo 4, verso 1, e Adão conheceu Eva, e então ela concebeu, a palavra conheceu que ele usa lá é iada também. É a mesma palavra de Oséias. Então, Oséias, de propósito, começa a usar essa palavra, conheceu, que era usada também no contexto de relacionamentos conjugais, para falar sobre o relacionamento com Deus, para mostrar que nós tínhamos que começar a relacionar com Deus como se fosse um relacionamento conjugal, porque era esse o relacionamento que Deus queria ter com o seu povo. Ok? Então, a metáfora de Oséias se encaixa aí dentro da tradição de Israel, do relacionamento dele com Deus. Tá? E aí, quando ele fala que ela não soube que era ele que dava, ela não conhecia, ele está falando o seguinte, que aquele povo abandonou ele, começou a ir atrás de pedir ajuda para os povos vizinhos durante o período de invasão da Assíria, porque eles não sabiam quem realmente sustentava o povo. Eles achavam que quem sustentava o povo eram os reinos vizinhos, que eram muito mais poderosos, muito maiores. E Deus falou, não, era eu quem sustentava eles. Só que a palavra que ele usa para dizer é uma palavra iada. Ele fala, olha, ela não tinha esse conhecimento íntimo de mim. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que aquele povo conhecia Deus? Conhecia muito, mas não se relacionava com Deus. Tá vendo? Isso é que é a diferença. Conheciam, mas não se relacionavam. Relacionamento íntimo. É isso que ele está falando. Agora para pensar aqui. E é aí que eu quero falar para você. Quando a gente cria o bonequinho, a gente conhece, mas não se relaciona. Se relacionar é diferente de conhecer. Tá? Esse conhecer superficial, ideológico, que foi criado como conceito e que é muito presente hoje no dia a dia. Ok? Então, a primeira coisa que o texto chama atenção é que toda aquela dificuldade que o povo estava sofrendo ali era uma referência a essa falta de relacionamento com Deus. Ok? Agora, é claro, tinha toda uma dimensão política, que essa é outra coisa a ser pensada dentro da análise, mas para nós aqui, a princípio, é entender esse termo e entender como esse termo era importante. Esse termo, dentro de toda aquela crise que o povo hebreu estava sofrendo, era um termo que chama atenção para a espiritualidade, que eles precisavam desenvolver naquele momento, uma espiritualidade de confiança, ok? Agora, o que o texto quer chamar a atenção? Então, quando o texto vai recusar, Oséias recusa sua mulher, é uma referência ali à própria ação de Deus e seu povo. Espera lá, esse conhecimento que vocês querem de mim, eu não quero. Deus não quer. Então, assim como Oséias pediu o divórcio, Deus também abandona o povo para ser deportado. Olha, esse conhecimento de Deus não é suficiente. Não é isso que Deus quer de vocês. Não é isso que eu me relaciono, é assim que eu me relaciono. Por quê? Porque eles pararam ou não conseguiram desenvolver esse relacionamento de Deus como pessoa, assim que Oséias está vendo, e começa a relacionar só com uma coisa.
Alguém que eu possa obter o que eu preciso. Ah, ela ia atrás dos seus olhos e das suas coisas. Então, eu não ia atrás de Deus. Veja só, ele não ia atrás de Deus pelo que Deus é. Ele ia atrás de Deus pelo que Deus oferece. Vamos lá, vamos fazer outra metáfora. Suponha que você tem um amigo lá, pessoa chegada. Não, ao contrário. Tem uma pessoa que você nunca vê, mas aí você ganhou na loteria. O que aconteceu? Agora ele virou seu amigo. Todo dia ele vai na tua casa, né, ri, participa das suas festas. Agora é seu amigo do peito. Ele é seu amigo mesmo? Ou é amigo do seu dinheiro? Entendeu? Então essa é a pergunta. A gente é amigo, nós somos amigos de Deus mesmo? Ou somos amigos dos bens, das dádivas e dos dons de Deus? Você entendeu? Então é isso que eu estou tentando chamar a atenção. Um conhecimento de Deus objetificado faz com que a gente não se relacione com Deus, se relacione só com o que Deus pode oferecer. Torna-nos pessoas interesseiras. E se você apoia esse tipo de pregação na sua igreja, para pensar aqui, gente. Você está produzindo crentes interesseiros. Então eu estou falando agora para pastores, sabe? Quando você migra para a teologia da prosperidade, você cria pessoas interesseiras na sua comunidade. Isso daí vai se virar contra você e a sua própria igreja. Tá? Abandona, está indo no caminho errado. Ok? Ó, desse tipo de conhecimento, até escrevi no artigo, vou ler um pouquinho para provocar vocês aí lá e darem uma pesquisada. Desse tipo de conhecimento, Deus quer o divórcio. Essa era a situação do conhecimento de Deus criticado naquele texto. Uma imagem cheia de conceitos e verdades, mas vazio de relacionamento. Quando essa Maria caiu e o povo foi deportado, revelou o quê? Que esse conhecimento de Deus não prestava para nada. Era só conhecimento vazio. Foi na hora do sofrimento, de tudo aquilo que aconteceu, que aí Deus aparece de novo. Isso que é o legal do texto. Na hora que o povo se perde, viu que todo o conhecimento deles não deu em nada, aí de repente aparece Deus e fala, oi, eu estou aqui. Agora que você jogou esse conhecimento tudo fora, você entendeu que ele não serve para nada, eu quero me relacionar com você. Eu quero ser seu esposo. Aí, ó, se você continuar no Oséias, capítulo 2, você vai lá no verso 19 e 20, tá lá, ó. Agora eu quero me casar com você, eu vou te desposar para sempre. Em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia, que é amor, desposar-te-ei em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Tá vendo? Aí ele fecha. Que palavra é essa, conhecerás, aqui no verso 20? Vamos ver se você sabe. Iada. Exatamente essa. Então, veja só, havia um problema lá atrás. E o Oséias identificou que o problema é porque ela não conhecia o Senhor. Era uma referência ao povo hebreu. E agora aqui, depois que eles sofrem, no caso a metáfora é a mulher, que ela é abandonada e perde tudo, e Israel também vai perder tudo ali na primeira deportação de Samaria. Depois disso, vai aparecer então Deus, como ele pede para Oséias ir atrás da esposa e fala, ó, eu te amo, eu quero me casar com você. Entendeu? Agora é assim, como uma pessoa, não como uma coisa. Ok? É esse que é o chamado. E aí, olha só, a questão é muito ampla. Primeira coisa, você podia falar, mas essa mulher não merecia, não. Mas é claro que não merecia, ninguém merece. Essa é a complexidade de Deus. Deus não é assim, certo ou errado. Pecou, Deus odeia. Fez a coisa certa, Deus ama. Não. Não é assim. Se Deus fosse assim, seria um robô. Nós continuamos tratando Deus como máquina. Não é assim. Deus é uma pessoa. Então, e se eu pecar? Deus me ama? Ama. Ok? Então, essa que é a dimensão. É complexo. Não é simples. Não é uma conta de matemática onde você soma as coisas boas, soma as coisas ruins, deduz uma da outra, e se as coisas boas superar as ruins, Deus te ama. Se as coisas ruins superar as boas, Deus te odeia e te manda para o inferno. Não, isso aí é abandono, isso nem é teologia, isso não é. Isso é alguma invenção louca aí. A ideia não é essa. A ideia é o seguinte, Deus olha para nós como nós sempre somos ser pecadores. Isso é inerente da nossa natureza. Tá? E assim é o casamento. Olha, você não se casou com seu esposo, com sua esposa, porque são as melhores, a pessoa mais correta, mais exata, porque não erra. Não, gente. A gente começa a falar assim, por que você ama determinada pessoa? Não sei. Eu amo porque eu amo. Não é, entendeu? Você não ama as características da pessoa. Você ama a pessoa. Então é assim que é a dimensão do amor de Deus. É um relacionamento complexo, que passa por dificuldades. Então Deus está falando, eu quero me relacionar com vocês. Relacionamento é assim.
Não é só eu, abençoa, abençoa, abençoa. Isso não é relacionamento. Relacionamento é andar junto. É momento de alegria, momento de dificuldade, momento de fartura, momento de recessão. E aí, o que importa nisso tudo é andarmos juntos. Então, o que Deus está falando para Israel? Ó, daqui para frente eu quero andar com vocês. E aí sim, quando vocês abrirem mão desse conhecimento objetificado, aí vocês vão conhecer o Senhor. Ok? Pegou aí a primeira deixa? Como eu vou conhecer o Senhor, professor Eduardo? Primeira coisa, abre mão do conhecimento objetificado. Para de tratar Deus como coisa. Trate Deus como uma pessoa. Comece a pensar nele pela metáfora de pai. Ajuda muito. Tá? Pera lá, ele é como meu pai. Então como é que eu tenho que me relacionar com ele? Como é que eu falo com ele? Como é que, entendeu? Põe a metáfora na tua cabeça. Então, professor, mas como é difícil para mim entender pai, né? Então, pode pôr como mãe, não tem problema. Como é a metáfora? Mas como se fosse uma pessoa. Isso é que é importante. Ok? Deu para pegar aí, Jonas? Não. Não sei aí se você também quer dar um pitaco nessa hora. Eu acho que você tem muito pitaco aí para dar. Essa ideia de... Até tinha um cara um tempo atrás, que eu não vou citar nomes, para o vídeo não cair, para não dar processo, mas ele... Todo começo de pregação, ele falava assim, Deus, se eu tenho crédito contigo, coloca um anjo ali, coloca um anjo aqui. Pura loucura, né? Pura loucura. Se a gente for pensar, na verdade, a gente está sempre em débito com Deus, né? E da mesma forma, imagina, por exemplo, nem eu tô aqui, hoje eu tô aqui na casa do meu pai. O cenário tá diferente, por mais que eu embacei ele. Quer dizer, foi aniversário do meu pai esses dias. E... Parabéns aí, pastor Jonas. Então, esse relacionamento, quando o relacionamento é objetificado, é aquilo que nós temos chamado aqui de comercial, né? Isso. Ele tem um viés comercial. Quer dizer, você tem você tem amizade com o dono do supermercado? Alguns né, vizinhança pequena, cidade menor, talvez até conheça, né, daquele bom dia, mas você não vai jantar na casa do cara, né, dificilmente você tem um relacionamento com ele de amizade, né, você vai lá no mercado, quando você precisa comprar tal coisa, e quando a gente pensa nessa provocação aí, entre maternidade ou paternidade, acho até mais legal a maternidade, né, E, olha só, a gente tem uma nenê, na data desse vídeo, ela tem quase 6 meses. E exatamente às 10 horas, a minha esposa tá lá no trabalho, ela me liga, ela entra em contato. E aí, tá tudo bem? Às 10 horas exatamente é quando eu tô tentando dar uma comidinha, um leite, alguma coisa para minha nenê. Sim. Essa mãe, ela não tá assim, será que a criança está sendo alimentada, porque lá na frente essa criança vai trabalhar e vai me render, né, minha aposentadoria está garantida. Ela pensa no bebê praticamente como parte de si, né? Sim, ainda que a neném, por mais que tenha o apego com a gente, né? Ela tem realmente uma relação de interesse nesse momento, porque para ela é sobrevivência, né? Isso. É isso aí. E isso daí espelhado agora no nosso relacionamento com Deus, nosso Deus aí, agora vão tacar pedra em mim, nosso Deus mãe, né? O nosso Deus mãe, o nosso Deus pai que pensa na gente. Legal, Jonas, só uma nota aí no teu pensamento. Nosso Deus mãe, nosso Deus pai, mas não nosso Deus Papai Noel, e também não nosso Deus mago, Odin, não nosso Deus mestre dos magos, tá? Deus não tá aí para isso. Tá? Deus não é coelho da Páscoa, abandona essas coisas, gente. Deus é para se relacionar como uma pessoa, não um banco. Continua, Jonas, desculpa te interromper. É isso mesmo. E não adianta a gente querer aqui nos comentários agora falar, não, mas a própria Bíblia diz que se Deus, que é bom, dá coisas boas, então Deus nos dá coisas boas. Já o próprio Deus está falando lá em Oséias, quando a gente viu que, dizer, lá no 2:8 já começou a provocação, quer dizer, a mulher ali, a esposa, né,
pensando ali, nós não sabíamos, na nossa concepção anterior, que quem dava o ouro, quem dava o óleo, multiplicava a prata, etc., quem nos supre tudo, quem nos dá todas as coisas é o próprio Deus. Quer dizer, e esse nosso relacionamento objetificado, ele estraga todas as coisas, né? Pois é. É bem complicado isso daí. Mas assim, dá uma dica bem simples, né? É a gente prestar atenção na pessoa do verbo. Quando você fala de Deus. Se você está falando de Deus muito na terceira pessoa, toma cuidado. A chance de você estar objetificando, porque a terceira pessoa, o inglês ajuda bem a gente entender isso. O inglês, ele separa uma forma para pessoa e uma forma para objeto. No português, nós não temos essa separação. Então, muitas vezes, nós falamos da pessoa como se fosse objeto. E isso daí é a pior coisa que existe. Né? Por quê? Porque você desqualifica e desclassifica a pessoa como pessoa. Então, a consequência disso vai ser um relacionamento objetificado. Que, a propósito, Jonas, a gente não tem só com Deus, tá? A gente pode desenvolver relacionamento objetificado com a esposa, com os filhos, com os vizinhos, com a comunidade. Esse relacionamento objetificado é muito violento e a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Bom, mas eu quero só dar o fechinho aqui, né? Apontando para a próxima, né? Para você te provocar. Veja que Oséias, gente, eu só arranhei, tá? Só arranhamos Oséias. Dá uma olhada lá no artigo que está mais bem desenvolvido, que aqui o tempo é curto, a gente não consegue desenvolver. No artigo você vê ele bem mais claro, tá? E no próximo encontro, hein, Jonas, eu quero continuar trabalhando essa ideia do conhecimento de Deus e vamos ver o que Jonas provoca a gente mais. Jonas vai confrontar muita coisa. Ele vai pegar esse conhecimento de Deus da época que ele descobriu que estava viciado e vai mostrar vários erros no conhecimento de Deus. Então, na próxima aula, a gente vai começar a abordar isso. E um dos principais confrontos que Jonas vai fazer é com a religião. Entender como a própria religião estava viciada e reproduzindo um conhecimento errado, torto de Deus. E aí a gente vai fazer essa provocação. Será que a religião pode, ao invés de ajudar você a se aproximar de Deus, afastar você de Deus? Bom, na próxima a gente vê aí, Jonas. É isso aí. Para você, então, já ir se adiantando, ó, a gente foi Oséias, a gente deu uma passadinha aqui no 2. O que o senhor acha aí, professor? O que a gente pode ler aqui até o próximo? Isso, pode pegar do 3 ao 6. 3 capítulozinhos, você vai matar a charada aí. Maravilha, tem uma semaninha, você sabe que nós temos aqui vídeo toda semana, então já aproveita e coloca essa leitura em dia. Falando em leitura, novamente, aqui na descrição nós temos o endereço lá no nosso blog, onde está o artigo ampliado sobre o tema de hoje, né? Sobre esse conhecimento de Deus ainda dentro de Oséias, né? Então clica lá, aproveita também, tem uma partezinha que tem um esboço, você pode copiar, você pode baixar em PDF, enfim, fazer o melhor uso que você quiser fazer. Aí não precisa no uso do esboço lá no estudo, se você quiser referenciar, dizer, esse eu ouvi lá no canal Teologia da Vida Cristã, ou então se você está estudando aí, você está escrevendo algum artigo, alguma pesquisa, você pode citar não só o vídeo, mas principalmente o blog. Ele é assinado aí pelo professor Eduardo. Então, nós ficamos por aqui, professor Eduardo? Sim, ficamos por aqui. Beleza, gente. Tchau, pessoal. Até mais. Até a próxima.